Olá você aí, seja bem-vindo ao meu canal. Ultimamente o inelegível Bolsonaro, em uma entrevista, soltou as seguintes palavras, que a Carla Zambelli tinha sido a principal culpada pela derrota dele lá em 2022, por causa do caso que ela perseguiu um homem com a arma na mão. A questão é que Carla Zambelli estava implorando por ajuda e Bolsonaro negou, traiu uma das suas grandes aliadas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa um comentário, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, deixa um like, tudo isso ajuda muito para os bolsonaristas aqui de plantão. Faz o L e continua chorando. Vamos lá. Você não vai combater a criminalidade, não vai entender, com pombinhas por aí. Então isso aí, essas medidas que nós tomamos, ajudou. Agora, aquela imagem, da forma que foi usada, a Carla Zambelli perseguindo o cara lá. Aquilo é muito forte. Aquilo. Teve gente, olha, o Bolsonaro defende armamento. Aí o pessoal, mesmo que não votou no Lula, anulou o voto. A gente perdeu. São Paulo estava bem aqui, né? A gente estava com 20 pontos. Quase 2 milhões, né? Foi a diferença. E aí o que acontece? A Carla Zambelli tirou o mandato da gente. Ela tirou o mandato da gente. Você perde 5 pontos, quer dizer, sua diferença é de 20 para 10 pontos. Que é 5. É 5 que você perde. Aqui em São Paulo dá quantos votos aí? Você ia dar 1 milhão de votos pra gente. 1 milhão de votos todo o Brasil todo. Entendi. Vocês viram, né, que sem cerimônia o inelegível Bolsonaro negou ajuda e ainda colocou a culpa de sua derrota lá de 2022 na Carla Zambelli. Agora vamos ver o que é que a Carla Zambelli tem a dizer. Então, o constrangimento eu até aceito como algo que eu não concordo, mas eu aceito, né? Eu estava numa situação, sou mulher, estava sofrendo violência política, né? Sofri tanto violência física quanto violência verbal, e quando eu chego até ele, que eu consigo render ele e exercer a minha defesa pessoal, porque meu porte é para defesa pessoal, quando eu consigo exercer essa legítima defesa, eu guardo a arma e falo assim para ele, vamos aguardar agora a polícia que está chegando, porque a gente chamou a polícia. E ele simplesmente, quando ele vê que eu guardo a arma, ele levanta e sai com os outros 3 comparsas dele. Até hoje, não sei quais são essas outras 3 pessoas, que também são 3 criminosos. A Polícia Civil teve esse senhor eu como vítima, ele como agressor na Polícia Civil, e eu esperei a polícia. Eu acho que quem não está devendo nada, espera a polícia e... É assim que os golpistas agem, né? Apesar do título do vídeo, vocês sabem que o Bolsonaro e a Carla Zambelli estão no mesmo barco. São 2 sujos. Essa mulher perseguiu politicamente um adversário com a arma na mão e não quer ser julgada por isso. E ainda quer passar como se fosse a inocente. Olha como o bolsonarismo é sujo. É sujo. E aguarda o que está acontecendo. Não só aguardei a polícia ali, como fui também até a Polícia Civil fazer exame de pólvora na mão para poder ficar provado que eu não tinha dado nenhum tiro nele. Então, assim, na verdade o que aconteceu foi que eu saquei a minha arma para me defender. Quando eu rendi o rapaz, que tinha quase 2 metros de altura, eu guardo a arma, e ao invés dele ficar ali e aguardar a polícia, que eu acho que quem não deve, não teme, ele simplesmente levanta e sai. Eu tentei... Porque você não é policial, você não manda em ninguém, mesmo que você esteja armada, você não manda em ninguém. Saiba disso, bolsonarista. Inclusive segurar ele, cheguei a rasgar a camiseta dele, mas ele acabou saindo com essas 3 pessoas, ou seja, 4 homens contra uma mulher e eu tentando segurá-lo. Me arrependo sim do que aconteceu, porque as pessoas não podem ter ideia de que arma, Gustavo, é algo ruim. Né? Muitas pessoas se defenderam. O Bolsonaro mesmo falou ontem que a política dele de armas diminuiu 30% o número de assassinatos no país durante o governo dele. Então, uma arma como essa minha, por exemplo, ela me defendeu de uma possibilidade de... eles estavam me agredindo e quando eu saco a arma eles param de agredir, Só para deixar claro, nem tudo que Bolsonaro fala é verdade. Ela acabou de falar que Bolsonaro implantou uma política de mais armas para a sociedade e os assassinatos no Brasil caíram 30%. Você viu isso? Você notou isso? Você está com arma? Você tem amigos com arma? Cadê? Essas pessoas estão armadas? Não mais, né? Obviamente porque Lula cortou isso aí. Mas isso não faz com que a criminalidade baixe. Isso só faz com que pessoas como a Carla Zambelli corram atrás de você na rua. Cessam a agressão.
E uma semana antes, eu tinha sido cuspida na rua por um casal homoafetivo, inclusive saiu em todos os jornais, inclusive aqui na CNN também, e eu não fiz nada, eu simplesmente fiz um coraçãozinho para eles, e eu tava armada da mesma forma, ou seja, uma pessoa me cuspir na rua ou me xingar, não faria eu sacar minha arma, não é esse o propósito de sacar uma arma, é para legítima defesa em último caso, mas eu imaginei que eu tava em último caso, entendeu? Porque tinha tido um estampido de um tiro. Isabel Mega, com você a palavra. Nada. Boa tarde, obrigada por atender aqui o nosso convite da entrevista. Boa tarde, Uribe, para quem está com a gente aqui no Bastidores. Isso tudo aconteceu em um clima de véspera de eleição. E o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro relembrou esse fato numa entrevista que ele deu no início da semana em um podcast e associou, inclusive, a derrota dele em São Paulo a esse episódio. A senhora concorda com essa afirmação de Bolsonaro? Como é que está a relação da senhora com ele, sobretudo depois que ele virou réu no Supremo Tribunal Federal? A gente não conversou, e assim, acredito que como ele anda, traz isso, né, essa mágoa de lá de trás, acho que vai ser difícil a gente conversar, mas eu não acho que tenha sido eu a culpada. Eu acho que pode sim ter acontecido algum tipo de mudança de voto, ou seja, pode ter influenciado, mas não acho que a influência tenha sido tão tamanha para poder tomar a eleição dele. Para mim, o Bolsonaro perdeu por outro motivo e não por esse exatamente da arma. Mas é claro, essa declaração do Bolsonaro me deixou bastante entristecida, é um peso muito grande, né, que para uma pessoa carregar, ainda mais uma pessoa como eu, que sou patriota, que tenho uma responsabilidade muito grande para com as pessoas, né, para com o meu país. E desculpa minha mãe passando aqui atrás. A senhora tá passando atrás deles. Desculpa. Coisas do ao vivo, deputada. Deputada, a senhora vai procurar Jair Bolsonaro para conversar e a senhora também vai procurar o Luan Araújo, que é esse jovem que acabou se envolvendo nessa polêmica com a senhora? O Luan não, porque ele continuou falando mal de mim depois daquilo. Ele foi... Obviamente, qualquer pessoa em sã consciência continuaria falando mal de você para sempre. Você correu atrás dela com uma arma na mão e só não matou porque tinha várias provas. Todo mundo sabe disso. Então para de ser cínica, por gentileza. Não é toda essa branquitude aí que está atrás de você e essa roupa branca que você usa que vai trazer o aspecto de que você é inocente. Você não é, ok? Não é. Foi extremamente bruto. O que eu passei na mão desse homem não está escrito, nunca tinha passado na minha vida. Eu continuo achando que ele é um criminoso, que não se trata uma mulher da forma como ele tratou. Ele me chamou de prostituta na frente do meu filho, me chamou de diversas palavras que eu não posso repetir aqui, porque a gente pode ter crianças assistindo a esse programa. Então, o Luan, para mim, é uma pessoa que, se eu vê-lo na rua, eu atravesso a rua para não cruzar com ele. Isabel Mega. Como é que ficou a relação da senhora, desculpe interromper, como é que ficou a relação da senhora com a bancada na Câmara dos Deputados e com o bolsonarismo? A senhora se sente de fato isolada? Conta com eles quando esse processo, ao final dele, for enviado para a Câmara também, diante da possibilidade ali que, enfim, já está sacramentada pelo resultado que a gente tem aqui. É claro que a senhora vai ter direito a todos os recursos possíveis, mas se o desfecho de fato for a Câmara votar a cassação do mandato da senhora? Isabel, obrigada pela pergunta. Todos os deputados da bancada entraram em contato comigo, mandaram mensagem, alguns fizeram vídeos, mas eu tenho apoio de todos eles. Todos eles acham que aquilo é uma perseguição política, que foi... vários fizeram, inclusive, vídeo mostrando o meu porte de arma. Isso não me importa. O que importa é que, no fim das contas, todo bolsonarista, igual a Carla Zambelli, ficará sozinha ou sozinho.
Já que Bolsonaro é um traíra, ele é um traíra para a população, vocês acham que ele não seria um traíra também para os seus aliados? E a culpa da derrota foi por causa da Carla Zambelli. Mas se houve fraude, então não foi culpa da Carla Zambelli. Ele procura bodes expiatórios para colocar a culpa, mas a culpa é toda dele. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, um comentário, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, comenta, tudo isso ajuda muito para os bolsonaristas aqui de plantão. Faz o L e continua chorando. Muito obrigado pela companhia, vejo você na próxima, se cuida, até lá, fui!